A primeira e maior animação clássica da Disney ganhou sua versão live action que vai dividir opiniões. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Branca de Neve e os Sete Anões, que está em cartaz nos cinemas, e a produção tem os seus pontos positivos, mas também tem os seus problemas. Eu não faço parte do time que odiou o filme, mas admito que há ressalvas para se fazer aqui, e eu vou te dizer quais são e os porquês. Já aviso que este vídeo tem spoilers, porque vou trazer detalhes a respeito do live action, beleza? Então, se vocês querem saber mais sobre Branca de Neve e os Sete Anões, continue assistindo esse vídeo. Já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante. Eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir ao filme no cinema. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. O primeiro ponto positivo é a liberdade que uma adaptação tem em destrinchar melhor a sua narrativa, apresentar pontos não vistos ou apenas citados e imaginados, atualizar a história para os dias de hoje, né, trazer alternativas para determinadas situações, mudar um pouco o final. No entanto, o live action ainda não consegue alcançar aquele toque de encanto que as animações da Disney costumam ter. Com relação à narrativa, o live action Branca de Neve adiciona situações e cenas não vistas ou apenas citadas no conto original, como por exemplo temos a introdução dos pais biológicos da Branca de Neve no início do filme, mostrando que o reinado do rei e da rainha era na base da cordialidade, da coragem, da gentileza, da paz, o que deixava ali o povoado ciente de que estavam nas mãos de pessoas boas. A gente também vê mais de uma interação entre a Rainha Má com a protagonista, algo que acontece apenas uma única vez na animação, e aqui a gente tem mais interações. Outro ponto interessante aqui do live action é que não só acrescenta, como também modifica o desenvolvimento romântico da Branca de Neve com o seu par, que no caso é o Jonathan, interpretado pelo Andrew Burnap. E a grande surpresa é que o personagem não é o príncipe encantado, ele é um dos cidadãos do povoado que se junta a um grupo da resistência que é contra o governo autoritário da Rainha Má. E a forma como ele é descrito é até engraçado, né? Ele junto com seus amigos, né? Um dos Sete Anões fala, né? Ai, eles eram artistas que perderam o seu ganha-pão e agora cometem atos ilícitos em nome da sobrevivência para ajudar o próximo. É engraçado a forma como eles falam. E eu gostei muito desse personagem, o Jonathan. Ele exala aquele charme divertido, tanto nas falas quanto na sua postura. E tal desenrolar amoroso é importante para a construção da cena do beijo do amor verdadeiro, a fim de que não fique aquela sequência superficial, ou então coloque a Branca de Neve naquela postura de princesa indefesa, à espera do seu príncipe encantado para ser salva, como acontece na animação. De fato, a gente vê a cena do beijo, né? Toda essa construção segue ali, respeita a animação, mas fica uma cena mais genuína, mais verdadeira, porque a gente tá acompanhando os dois ali desde o começo. Outro ponto que talvez seja o medo de muitos aqui são os Sete Anões, né? Eu admito que eu queria ter visto os personagens na versão real, mas devido às polêmicas durante a concepção do filme, a Disney optou em trazer os personagens no formato de CGI. O resultado não é aquele desastre como muitos imaginaram, tiraram conclusões ali assistindo ao trailer. Eu particularmente gostei das sequências da Branca de Neve com os Sete Anões, é legal, mas eu sei que é outro ponto que vai dividir opiniões. Alguns vão gostar, outros não vão. Como eu faço parte do time que gostou e até se surpreendeu por ser algo satisfatório, o live action Branca de Neve faz você gostar da interação entre a princesa com os Sete Anões, né? Por conta dessa conexão emocional que o filme consegue criar entre os personagens, e você se sente conquistado, né? Você se emociona ali com este grupinho, né? Especialmente pela interação da Branca de Neve com o Dunga, que é o mais fofo de todos. A chegada da Branca de Neve na casa dos Sete Anões é divertida, segue o mesmo ritmo que a animação, apresenta algumas diferenças, né, com relação ao filme original, como por exemplo, a gente vê que a Branca de Neve nota a falta de comunicação entre os Sete Anões, que um atropela o outro, um não escuta o outro, então ela começa a ensinar eles a se expressarem melhor, né, a uns ouvir os outros, a prestar atenção no que o outro tá falando, a se comunicarem melhor. Ela tem uma aproximação melhor com Dunga, né, que ensina ele a se expressar melhor os seus pensamentos, seus sentimentos, já que ele não fala. É algo muito fofo de acompanhar. Além disso, ela também orquestra a limpeza da casa, né? Se a gente for ver lá na animação, a Branca de Neve limpa e cozinha. Aqui não, ela nem toca na vassoura, ela só toca
coloca para entregar para um deles, para eles fazerem a limpeza da casa e não ela. Eu gostei desse espírito bobo dos 7 anões, principalmente ali no entrosamento com a princesa, porque isso ajuda a firmar a parceria entre eles, que vai ser fundamental mais pra frente, mas eu sei que alguns também podem não gostar deste tom cômico dos personagens. Claro que eu não posso deixar de falar da protagonista que carrega o título do filme. A atriz Rachel Zegler, ela traz uma mistura da princesa da animação com toques atuais que se encaixam nos dias de hoje. Então a Branca de Neve, ela não hesita em querer saber o que realmente aconteceu com seu pai, ela é contra o governo autoritário da Rainha Má e por várias vezes ela bate de frente com a antagonista, né, e a gente vê essas interações, né, das personagens mais de uma vez e isso é legal aqui no filme. Ela não hesita em ficar ao lado do grupo da resistência para lutar, né, contra esse governo autoritário, ela não esconde os sentimentos que ela tá tendo pelo Jonathan, né, então, e ela quer trazer de volta a paz, a prosperidade, a felicidade pro povoado que um dia foi feliz, né, quando os pais dela reinavam naquela época, né? E ela vai lutar pelos direitos dela, sim. E o live action acerta ao trazer essas camadas extras da princesa, ampliando seu propósito, algo que fica ausente na animação. E a Rachel Zegler não fica nada a desejar na hora de soltar a voz, tá? As sequências musicais são muito bem feitas, ela canta maravilhosamente bem. No entanto, o que fica a desejar é que ela exagera ali nas expressões faciais, ela traz expressões bem teatrais aqui, o que perde a naturalidade, a suavidade, o encanto que a Branca de Neve tem, né? Então talvez isso incomode alguns. Não é o tempo todo, mas a gente nota na hora que ela força essas expressões. E, infelizmente, o pior elo, o lado mais fraco aqui do live action Branca de Neve é a Rainha Má. Vocês sabem o quanto eu prezo por vilões e vilãs, especialmente os vilões da Disney, né? Que traz todo o caos, que chacoalha mesmo a história, entendeu? Faz o mocinho e a mocinha ir à luta. Então, assim, pra mim, os vilões e as vilãs são fundamentais e tem que ser muito bem interpretados, né? Ainda mais a Rainha Má, que é a primeira vilã icônica da Disney. E, infelizmente, isso não acontece. A atriz Gal Gadot, a gente vê que ela se esforça na atuação, mas ela não chega lá, né? Ela não consegue intimidar, não traz essa intimidação que a Rainha Má costuma trazer, né? Ela não sabe criar aquela atmosfera de medo que intimida, que assusta, né? Ela traz uma atuação muito caricata que não dá certo aqui, falta aquele molho maléfico, aquele molho invejoso. Você sabe que a maldade, a inveja existe porque a gente conhece a história já, mas a atriz não consegue transmitir isso na tela. O filme também perde a oportunidade de trazer mais tentativas da Rainha Má em matar a Branca de Neve. Tem a cena clássica do caçador, que ela pede para arrancar o coração da Branca de Neve, a cena da maçã envenenada. Uma cena mais que temos aqui é que ela manda os soldados irem atrás da Branca de Neve na floresta, e só isso, né? Lógico, segue ali a linha, a história original da animação, mas como é um live action, né, uma adaptação, tem a liberdade de trazer modificações. Então eu acho que o filme poderia ter trazido mais tentativas, como acontece no conto original. O filme também perde a oportunidade da Rainha Má levar o seu potencial maléfico nas duas sequências musicais em que ela canta. Sim, Gal Gadot canta aqui no filme, então a gente vê que ali é o momento dela mostrar a inveja que ela sente da Branca de Neve por ela ser a mais bela de todas. É aquele momento dela colocar pra fora o seu lado ruim, o seu lado invejoso, o seu lado maléfico, e só fica nisso. Não, de fato a gente vê, né, esses sentimentos, mas não consegue absorver, né, fica ali no superficial. Então é mais uma chance que o filme dá e perde ao mesmo tempo. E por falar em canções, o live action Branca de Neve e os Sete Anões tem sequências musicais legais, mas não tão memoráveis, essa é a verdade. Tem algumas que se destacam, como Waiting on a Wish, que é a música principal da Branca de Neve. Eu também gostei de uma outra que é Princess Problems, que canta a Branca de Neve e o Jonathan no momento que eles estão se conhecendo ali melhor, né? E ela decide se juntar ao grupo da resistência. Bem legal essa cena, essa eu gostei. Tem a cena também da Branca de Neve com os Sete Anões, quando eles estão ali organizando a casa, que eles estão cantando lá e assobiando. Essa canção também é boa. Tem outras sequências musicais aqui que se estendem além do necessário, que poderia ser um pouco mais enxuta, como tem uma canção entre ela e o Jonathan, que eles finalmente estão declarando ali os sentimentos que um tem pelo outro. É uma cena bonitinha, mas que poderia ser menor. O live action também causa uma certa estranheza na transição das cenas,
que fica bem bruscas, porque assim, num dado momento a gente tá acompanhando uma cena, hora divertida, hora emocionante, de repente a gente vai para um momento sombrio, caótico ou de confronto. Então assim, a gente toma aquele susto, a gente tá acompanhando uma coisa divertida, de repente vem aquele caos. Então faltou essa suavidade na transição para preparar o olhar do público para o que virar a seguir. Outro detalhe técnico que pode causar estranheza e dividir opiniões é o uso dos efeitos especiais, especialmente nos animais da floresta. A gente vê que a Branca de Neve fala com os animais se aproximam, interagem com ela, assim como na animação. Na animação é de boa. Aqui causa estranheza porque os animais, eles agem de uma forma humana, então eles sorriem, eles ficam tristes, mas não como animais, eles agem como humanos, então isso causa uma estranheza, né? Fica algo muito irreal. Então, alguns podem achar isso estranho e não gostar, mas também eu acho que esse efeito especial nos animais pode causar aquele encanto e aquela fofura para o público infantil. Outra curiosidade aqui é que a Gal Gadot usa próteses para fazer a versão da velha bruxa. Então, alguns acho que acreditaram que eram efeitos especiais, mas é maquiagem, é prótese. Só que eu acho que eles podiam ter deixado ela bem horrenda, bem horrorosa, como ela é na animação. Podia ter colocado um nariz maior, uma verrugona. Ela tem os dentes podres, mas ainda assim ela é aquela velha bruxa suavizada. Podiam ter melhorado ali, deixado ela bem feia. Já os figurinos são bem medianos aqui. Eu confesso que o figurino da Rainha Má é o mais bonito de todos. Eu sou suspeita pra falar, eu adoro preto e roxo. Achei muito bonito todos os figurinos que ela usa, os diamantes, as pedras ali brilhantes que ela usa, dá aquele tchan. Já os demais figurinos, fica bem a desejar, achei um pouquinho pobre. A roupa da Rainha Mãe, né, a mãe da Branca de Neve, é horrível, parece que ela tá usando um camisolão, ela acabou de acordar e saiu ali pra passear com o marido e com a filha. Horrível, gente. A roupa, o vestido tradicional da Branca de Neve, segue a mesma versão clássica da animação, mas faltou uma lapidação. Agora vamos falar sobre o final de Branca de Neve, que traz algumas modificações, né, e acréscimos com relação à animação. Então a reta final aqui do live action segue com a clássica cena da maçã envenenada, a morte da princesa, cujo corpo é velado sob uma pedra ali no alto da montanha da floresta. É uma cena muito bonita, diferente da animação em que a Branca de Neve fica dentro de um caixão de vidro. E logo depois temos a cena do beijo do amor verdadeiro, que é dado pelo Jonathan, e aqui a gente, como a gente acompanha eles desde o começo, a gente vê que é uma cena mais genuína. Finalmente, ao despertar do sono profundo, a Branca de Neve conta pro Jonathan e pros 7 anões o que ela descobriu sobre o seu pai. Então, no decorrer do filme, a gente descobre que o pai da Branca de Neve foi enviado para uma guerra, mas na verdade era uma armadilha da Rainha Má para matá-lo. E ela obtém sucesso aí na sua missão. Então a Branca de Neve descobre isso e ela tá mais do que determinada a voltar para casa para tomar o seu castelo e o trono que ela herdou dos seus pais. E esse é o legal aqui, porque a gente vê o propósito da princesa. Ela vai atrás do que é seu por direito, algo que a gente nem vê na animação e nem no conto original. Nesse momento vemos o confronto final, que é uma briga extensa, né, pelo fato da Branca de Neve usar do diálogo, da comunicação e da gentileza para despertar o povoado e despertar também os soldados, né, dessa maldade tóxica da Rainha Má. É uma cena interessante, mas que poderia ser enxuta, né? Vamos falar a verdade. E aí a gente vê a briga final em que a Rainha Má tenta matar a Branca de Neve novamente, mas é impedida por um dos integrantes do grupo da resistência. E aí ela sai correndo ali para dentro do castelo, a Branca de Neve vai atrás dela e nesse momento ali que as duas estão discutindo, a Rainha Má, ela é consumida pela própria inveja e sugada para dentro do espelho, provando que a Branca de Neve, a beleza verdadeira da Branca de Neve não é só na estética, mas também a bondade imensa que ela carrega no coração, tornando-a a mais bela de todas. Finalmente vemos a paz, a felicidade e a prosperidade voltar ao povoado, que agora é reinado pela Branca de Neve. E no fim das contas, sabe quem tá narrando a história da Branca de Neve? O Dunga. Ele finalmente se expressa e o live action permite o personagem falar pela primeira vez aqui. Então, quando isso acontece, rola um choque à primeira vista, aí você digere o que aconteceu e no fim você decide se você acha isso legal ou não. Eu achei. Branca de Neve e os 7 Anões não é o pior live action da Disney. Assista Peter Pan e Wendy que você vai ver o que é live action ruim. É isso. Eu achei que o live action da Branca de Neve tem um bom desenvolvimento da história, traz coisas que não foram vistas na animação, tem bons personagens, um bom desenvolvimento deles, né?
Tem uma grande decepção aqui com a Rainha Má, né? Triste em dizer isso, mas infelizmente isso acontece. Tem decisões técnicas que poderiam ser melhores, entre outras coisas. Há prós e contras aqui nessa live action. Então é isso, gente. Essa é a minha crítica sobre o live action Branca de Neve e os Sete Anões, que está em cartaz nos cinemas. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir ao filme, e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!